Olá pessoal, aqui é o professor Fernando Mancini, sou do curso de Geologia, coordenador do curso. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é Geologia e sobre o curso de Geologia na Universidade Federal do Paraná, nessa nossa feira de cursos e profissões virtual Oceano devido ao problema da Covid. Bom, quando a gente fala de geologia, a gente está falando basicamente de rochas, né? Então as rochas elas são as páginas da história da Terra. O geólogo ele se preocupa em entender essa história a partir das rochas. Não só entender a história da Terra, mas conhecer essas rochas e entender como é que a gente pode utilizar os recursos minerais que estão nessas rochas. Então, quando o geólogo trabalha com a procura desses bens minerais, ele vai produzir um mapa geológico, né? Esse retrato geológico de uma região, que é a forma que nós temos de representar os diferentes tipos de rochas que a gente tem no nosso país, por exemplo. Cada cor dessas aqui é um tipo de rocha e, claro, que vai depender da escala que a gente está trabalhando, né? Que a gente está trabalhando numa escala muito pequena, né? O país inteiro. E cada cor dessa representa um conjunto de rochas e o geólogo sabe daí que tipo, a partir desse tipo de rocha, qual é a utilidade que ela pode ter, seja para mineração ou seja até mesmo para a parte de geologia e de engenharia que a gente vai falar daqui a pouco. Uma das funções básicas da geologia e do geólogo é então procurar esses bens minerais, extrair esses bens minerais, quantificar o quanto a gente tem desses bens minerais, extrair esses bens minerais e procurar a melhor forma de recuperar depois essa área que foi explorada, minimizando assim a ação humana no meio ambiente. Então o geólogo ele trabalha desde a parte da procura do bem mineral, da extração do bem mineral e da recuperação da área onde esse bem mineral foi utilizado. Essa é uma das funções básicas do geólogo e uma das mais conhecidas. Mas existem várias outras atividades do geólogo. A mineração, então, o geólogo é atrelado diretamente a essa ação de mineração. Mas para poder se desenvolver uma extração mineral, existe todo um conceito, uma conceituação, uma forma adequada de a gente explorar esse bem mineral para minimizar a ação dessa mineração no seu entorno e no meio ambiente. Então faz parte do trabalho do geólogo também prever ou produzir qual vai ser a melhor forma de ação para explorar aquele bem mineral, minimizando a ação no meio ambiente. O geólogo também trabalha muito com a parte de abastecimento associada à água subterrânea. Então a gente tem uma forma de extrair a água que está no subsolo, que são os nossos poços artesianos, né? E também de proteger essa água que está no subsolo. O geólogo, a geologia trabalha então também com essa parte. A mesma coisa serve para a parte de extração de petróleo e gás natural que estão nas rochas em subsuperfície. Então, o geólogo ele tem uma função muito importante na extração, na procura e extração de hidrocarbonetos, de petróleo e de gás, porque é ele que vai procurar os locais mais apropriados para a gente ter essas reservas, né, esses acúmulos de petróleo, e isso depende tudo de uma história geológica, e é ele que vai poder prover essas informações. A geologia também se aplica na parte de que a gente chama de geologia aplicada. Então, quando a gente constrói uma estrada, por exemplo, que vai exigir uma corte de barrancos, né, o que a gente chama de taludes, você tem que saber que tipo de rocha tem, quais as estruturas, para poder fazer o corte da forma mais adequada. Então, é o que a gente chama de estabilidade de taludes. Em aterros sanitários, como, por exemplo, o aterro sanitário aqui da Caximba, na região metropolitana, tem que ter todo um estudo geológico para entender a região onde esse aterro vai ser implantado para evitar a contaminação exatamente daqueles nossos aquíferos subterrâneos que a gente falou agora há pouco. Construção de grandes obras, por exemplo, barragens de produção de energia elétrica, exigem todo um estudo geológico, que a gente chama de estudos geotécnicos, para entender qual é a competência, a qualidade daquela rocha, se ela comporta a gente construir uma barragem ali, estudos que vão envolver
o entorno da barragem, onde a gente vai ter o reservatório, né, o alagamento, tudo isso muda o comportamento das rochas e do ambiente. É importante a gente ter esse entendimento antes de construir, porque isso vai facilitar a construção, inclusive aumenta a segurança da obra. Então o geólogo está envolvido muito hoje nessa parte também da geologia urbana, da geologia de segurança urbana, da ocupação urbana, na parte de contenção de escorregamentos ou do planejamento urbano, tentando evitar que ocupações irregulares em locais inseguros, né, propensos a escorregamentos sejam feitos. E escorregamentos são coisas naturais, mas a ocupação humana, ela acaba acelerando esses processos. Aqui a gente tem os escorregamentos que ocorreram aqui na região de Cubatão, né? A mesma coisa aconteceu aqui na Serra do Mar, aqui, indo para Morretes em 2011. São escorregamentos naturais, não tinha intervenção humana. Mas quando a gente tem a intervenção humana, a gente acelera esse processo de degradação do solo e termina por gerar mais quantidades de escorregamentos. E conhecer o solo é conhecer a rocha da onde ele vem. Então o geólogo trabalha também nessas áreas. Planejamento urbano também tem áreas que são perigosas para a ocupação. Aqui no Brasil a gente não tem tanto essa ação de terremoto, não tem ação de terremotos, mesmo que a gente vire e mexe ou falar de terremoto. Mas tem ocupações locais que não são adequadas devido a processos geológicos que ocorrem, como terremotos, tsunamis, e isso também o geólogo pode influenciar. Como é que é esse fazer geologia, né? Para poder planejar uma extração mineral, procurar um bem mineral, planejar essa ocupação ou planejar contribuir para a construção de uma grande obra, a gente tem que conhecer essas nossas rochas que vão ser utilizadas. Então, exige do geólogo um trabalho de campo, de conhecer essa rocha no local in situ, de coleta de amostras, de preparação dessas amostras para uma série de exames, de análises. E isso perfaz, então, um conjunto tanto de atividades de campo como atividades de escritório. Às vezes você pode trabalhar mais no campo, às vezes mais no escritório, ou às vezes pode só trabalhar no campo ou só no escritório. Então é uma profissão que permite você ter uma gama bastante variada de opções de atuação e em diferentes ambientes. Ela pode agradar quem gosta muito de participar de atividades de campo, mas também serve para quem gosta de ficar no laboratório com ar-condicionado. Então isso é bastante relativo. Então, no dia a dia do geólogo, nas atividades de campo, é você ir para um barranco, né, seja no meio da estrada, e descrever esse tipo de rocha, composição da rocha, as estruturas que a gente tem nessas rochas. Aqui está uma atividade de campo que a gente tem no curso, né? Então, os alunos ali, uma estrada, né? Parece perigoso, mas a gente toma os cuidados, tá? Às vezes exige, o trabalho de geólogo é muito feito em minerações, né? Então, em minas, pode ser a céu aberto, como a gente está vendo aí, como as minas lá em Carajás, às vezes pode ser mina subterrânea. Então, o geólogo tem que ter uma certa afinidade para esse campo, porque pode ser que ele vá trabalhar no campo, não que vá ser necessariamente ou excludente ele trabalhar no campo. Temos também a parte ali, essa torre ali que vocês estão vendo aqui, é o que está perfurando para retirar amostras de profundidade, então ele está procurando bens minerais, aqui está fazendo medidas, obtendo informações do afloramento, né, do barranco que a gente tem. Tudo isso vai compor uma série de informações para ver para que pode ser útil aquela rocha. Tá? Às vezes as atividades de campo são em condições um pouco mais especiais. Aqui, por exemplo, não sei se dá para notar na observação aí, mas é lá na Antártida, né? Tem um colega nosso aqui descendo de rapel para descrever as rochas e coletar amostras. Tá? Então, às vezes surgem condições específicas de trabalho, não é uma coisa rotineira, né? Mas pode aparecer situações específicas, como, por exemplo, geólogos que trabalham em plataformas de petróleo, não na hora da produção do petróleo, mas na hora que a gente está perfurando o poço para começar a produção, ou a perfuração de poços para coletar dados para verificar se existe ou não petróleo. Então, muitas vezes o geólogo trabalha em turnos, né? Trabalha às vezes uma semana e folga 14 dias. Aí vai depender muito da empresa. Às vezes trabalhando em plataforma, é uma situação hoje já mais
calma, né? Mas é uma situação isolada. Mas hoje você tem contato. Antigamente o contato era mais difícil, né? Mas são situações que incutem um certo perigo, né? E no dia a dia também você pode trabalhar em laboratórios, né? Então a gente tem aqui laboratórios de descrição de amostras que foram obtidas lá no campo, né? Então nem sempre o geólogo vai obter a amostra, ou o geólogo que está descrevendo a amostra foi quem obteve a amostra. A gente vê aí uma série de pedaços de rocha, né? Alguns com os furinhos aqui, que são outras amostras que tirou para fazer uma série de análises. Então, a geologia é interessante porque ela permite uma gama muito variada de opções de trabalho, desde atividades de campo até atividades de análise das rochas em laboratório. E no escritório, né? A gente trabalha muito com modelos, então tem um pouco de matemática no curso, mas não é nada absurdo, tá? Mas a gente trabalha hoje com muita softwares, né, de programação para fazer modelos a partir desses dados coletados em campo ou em outros tipos de métodos que a gente tem. Então, o trabalho do geólogo, ele às vezes é incorporar tanto o campo como o escritório, né? O campo para você obter os dados e o escritório para você trabalhar esses dados, tratar esses dados e chegar às suas conclusões. De uma forma bem geral, é isso que a gente tem em relação à geologia, né? Na internet vocês podem encontrar aí muito mais informação. Vou falar um pouquinho do curso aqui, né? Já que vocês, quem tiver interesse, vai prestar um vestibular aí, pode cair nas nossas mãos aí. Então, o nosso curso, a estrutura do curso de geologia está localizada no Centro Politécnico. A gente está meio espalhado lá pelo Centro Politécnico, tem salas de aulas em vários blocos, laboratórios em vários blocos, mas principalmente ali no que a gente chama de pré-administração, né, no bloco 6, a maioria dos professores das salas de aula estão ali nesse bloco. Tem um pequeno museu lá, que é aberto à visitação, com vários tipos de rochas, fósseis. A parte de paleontologia também faz parte do curso de geologia. As nossas salas de aula são um pouquinho diferenciadas. A gente tem salas de aulas com muita mesa, muita amostra, porque as aulas são muito práticas, né? Em torno de 40% das nossas disciplinas, elas envolvem práticas em laboratório ou práticas de atividades em campo. Então, práticas em laboratório também, né? Seja ali com computador, que uma aula prática trabalhando com mapas, né? Então a gente trabalha muito com mapa, trabalha muito com a descrição de amostras e preparação dessas amostras. A gente tem também aula prática de microscopia, não é microscopia de biologia, né? São microscópios específicos para você poder estudar um pedacinho da rocha e olhar os minerais, né, que configura aquela rocha microscopicamente. Também a gente tem uma parte de atividades de campo, né? Esses campos a gente sai viajando por aí para descrever barrancos, seja na estrada ou às vezes em grupos, né? Ou às vezes em grupos menores, 2, 3 alunos vão fazer um trabalho específico andando aí pelo meio do mato. Então tem que ter uma certa afinidade com a natureza, porque mesmo que não vá trabalhar com isso, durante o curso vai ser necessário desenvolver essas atividades. Aqui é uma atividade dos nossos alunos de uma disciplina chamada estratigrafia lá em Santa Catarina. Então, nosso curso ele começou em 1972. Nós temos hoje, está 2018 aqui, desculpa, 2020. Tá? A gente, para o próximo vestibular, a gente tem 33 vagas, tá? Sendo 26 vagas no vestibular, com 13 vagas para concorrência geral e 13 para cotistas, dos vários tipos de cotas que tem, e 7 vagas para o SISU. Também entram no curso alguns alunos via o que a gente chama do Provar, né, que vem de outros cursos ou de outras universidades que fazem geologia em outras universidades. A gente trabalha com a carga horária, né, então não é mais aquela coisa como vocês têm no colégio, que é anual, né, na verdade as nossas disciplinas são semestrais, e somando essa carga horária, cada disciplina tem uma quantidade de horas que vocês têm que desenvolver, o aluno de geologia tem que cumprir 3.705 horas em 5 anos. Tá? Desses 3.705 horas, 3.225 são do que a gente chama de disciplinas obrigatórias, né? Em torno aqui de 1.800 horas de aulas teóricas e 1.300 horas em aulas práticas e atividades de campo.
255 horas no que a gente chama de disciplinas optativas. Então, além das disciplinas obrigatórias, vocês têm que cumprir as disciplinas optativas que são ofertadas e que vocês podem escolher quais vocês querem. Mais 135 horas de estágio supervisionado. Isso tem que ser feito em uma empresa, né? Não é estágio no curso, né? Então, é uma experiência prática, de preferência que deve ser desenvolvida a partir do terceiro, do quarto ano. E 90 horas do que a gente chama de atividades formativas, que são atividades extracurriculares, que podem ser cumpridas na universidade, em outros tipos de ação, né? Participação em simpósios, em palestras, nos vários grupos que a gente tem no curso, como o grupo PET, que é um grupo de tutoria, grupos de estudantes que são voltados para atividades específicas de algumas áreas da geologia. Então, isso tudo a gente explica no começo do curso, quando o pessoal entra. Então, o nosso currículo ele é dividido em 10 semestres, né? O primeiro ano é basicamente as disciplinas básicas, né? De revisão de química, mineralogia e algumas disciplinas introdutórias de geologia. O segundo e terceiro ano são voltados mais a disciplinas básicas ou formativas de geologia. As disciplinas que vocês têm em preto aqui são as obrigatórias e em branco são as disciplinas optativas. Nem sempre todas são ofertadas, né, mas vocês podem ir distribuindo. A partir do quarto ano, a gente começa a ter disciplinas mais profissionalizantes. Então, no quarto ano, a gente começa a ter disciplinas como geologia econômica, geofísica aplicada, prospecção geral, que são disciplinas voltadas à busca de minerais, geologia ambiental, a como tratar o meio ambiente para poder explorar. E no quinto ano a gente tem basicamente que duas disciplinas que são voltadas à conclusão do curso, um trabalho de conclusão de curso e uma disciplina chamada mapeamento geológico, que é treinar tudo que foi aprendido nos 4 anos em um trabalho de mapeamento de uma região. Lembrando que todas essas atividades de campo são cobertas pela universidade, tanto hospedagem como alimentação. Claro que não é hospedagem 5 estrelas, né, mas vive lá. Onde cursar geologia, né? Aqui no Sul, além da Universidade Federal, a gente tem em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul tem 2 cursos, sendo que um é pago, né? Particular, da Unicinos, esse que é muito bom, na Unipampa e na UFPEL. E tem várias outras universidades, né? A geologia não forma muita gente por ano, né? Forma em torno de 300, 400 geólogos por ano, e a gente está numa fase relativamente de queda, né? Por causa da própria crise econômica, né? Mas quando a economia está bombando, a busca pelo curso aumenta também. No Sudeste, a gente tem muitas universidades de geologia. Essa Unimonte era particular, mas fechou o curso. Tá? A maioria delas, quase todas as universidades que têm geologia são universidades públicas. No Centro-Oeste, no Nordeste e aqui no Norte. Onde o geólogo trabalha, né? Principalmente em empresas estatais, né? Como o IBAMA, Sanepar, a Sudersa e o Instituto Ambiental do Paraná, que hoje é o IAT, né? Na Polícia Federal, a gente tem geólogos que são peritos lá, voltados para essa parte de análise de rochas, que ajudam na parte de geologia forense, e uma série de órgãos estatais. Também empresas de mineração, né? E aí entra uma série de empresas nacionais e internacionais, empresas que se localizam basicamente fora de Curitiba, então também quem quer trabalhar nessa área tem que ter um certo desapego aqui do lar. Empresas de óleo e gás, né? Principalmente não só a Petrobras, mas também uma série de empresas que prestam serviço para as empresas de extração e produção de óleo. Empresas de hidrogeologia, de consultoria ambiental, que aí a gente tem bastante até aqui no Paraná. Okay? Empresas de geologia e de engenharia, algumas empresas maiores que tem aí, essa Intertécnica é aqui no Paraná, é uma empresa de geração também. E por fim, aqui só uma pesquisa de um colega nosso lá que mostra as áreas onde os geólogos atuam mais, né? Mineração, petróleo, serviços ambientais. E é isso, pessoal. Espero que isso possa ajudar vocês um pouco a decidir pelo caminho. Não tenham medo de errar, tá? Cada caminho, cada escolha é uma história, mas dá para a gente mudar isso. E a gente fica à disposição aí para tirar qualquer dúvida a partir do nosso e-mail, ccgeologia.fpr.br. Boa sorte e calma aí nessa pandemia. Obrigado, tchau.